Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade à minha alma. Dai-me tua bênção, para que eu faça todas as minhas ações diante dos teus olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Luísa, rogai por nós. Efeitos diferentes entre a presença de Jesus e a do demônio. Como esta manhã o bendito Jesus não vinha, o demônio tratava de tomar seu aspecto e fazer-se ver. Mas eu, não advertindo os habituais efeitos, comecei a duvidar e a perseguir-me com a cruz. Primeiro eu e depois a ele. E o demônio, vendo-se perseguido, tremia. Imediatamente o rejeitei de mim, sem olhar para ele. Pouco depois, veio meu amado Jesus e, temendo que fosse outra vez o espírito maligno, tratava de rechaçá-lo e invocar a ajuda de Jesus e da Rainha Mãe. Mas ele, para assegurar-me que não era o demônio, me disse: minha filha, para te assegurar se sou eu ou não sou eu, tua atenção deve estar nos efeitos internos e se movem à virtude ou a vício, já que, como minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiro dos meus filhos, mas do que da virtude. Isto você pode compreender também na natureza humana. Se sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus. Se pode dizer que não é mais carne, assim minha natureza, se minimamente pudesse reter em si a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é, o que não pode acontecer jamais. Então aqui, nesse trecho, vem nos mostrar como que nós vamos saber se é o demônio ou se é Jesus. Luísa aqui, ela tinha essa capacidade de ver, de visualizar. Muitos de nós, acredito eu, que não tenha ainda, né, esse dom de ver, de ver mesmo Jesus, de ver essas coisas espirituais, mas nós podemos sentir, nós podemos ouvir vozes em nosso interior. E em mim, Renata, acontece assim, que eu não vejo, eu não tenho essas experiências extraordinárias que a Luísa sempre teve, muitos santos, né, como Santa Faustina, mas eu ouço a voz. Eu ouço a voz e muitas vezes eu já aprendi mais ou menos a identificar quando é uma voz assim, tipo assim, me dando ordem, faz isso, tipo assim, uma voz bem imperativa. Eu falei assim, bom, isso não é uma coisa boa, principalmente por uma coisa do mal. Você tem que falar assim.
Tipo, quando alguém te trata mal e você tem a resposta ali na ponta da língua. Fala assim, fala assim. Aí você já vai armada contra a pessoa. Eu sei que isso não é a voz de Jesus, porque Jesus não quer isso. Jesus não quer que você se cale, mas que você não fale desse jeito, que você fale com caridade. E a voz de Jesus, ela é suave dentro de você. Pelo menos dentro de mim é assim. Ela é bem suave, tranquila, às vezes e baixinha. Ela não fala alto. Esse falar alto aí dentro de você não é Jesus. Vem aquela voz assim, de tanto você tem que falar isso e aquilo, te traz inquietação. Mas a voz de Jesus, quem te ensina a ver, por exemplo, quando acontece isso de uma pessoa falar alguma coisa que não me agrada, e mesmo eu tendo a resposta na ponta da língua, eu respiro, penso, e se não for para eu poder agir com caridade em relação ao outro, eu não falo nada. Se for para humilhar essa pessoa, se for para poder exaltar defeitos dessa pessoa, eu não falo nada. Porque o que vem dentro da gente é isso. Você é isso, você é assado, você se comporta assim, você faz isso que não é correto e sempre apontando o dedo. É isso que muitas vezes acontece comigo. Mas eu já aprendi. Agora eu não falo mais. Eu fico quieta, observando. Mesmo se a pessoa estiver gritando, eu observo. E se não for para eu poder agir com caridade, eu não falo nada naquele momento. Chamo a pessoa depois, peço Jesus orientação e exorto, mas eu não ajo na hora para não faltar a caridade. A caridade em relação àquela alma. Porque à medida que a gente vai caminhando na divina vontade, a gente aprende a olhar não o externo, mas o interno, a alma da pessoa. A gente aprende a amar a alma, não o humano ali, mas a alma. E ver a importância dessa alma para Jesus. Porque se a gente ama Jesus, a gente aprende a amar as almas. E é isso. Por isso que muitas vezes a gente tem que avaliar as nossas atitudes em direção ao outro. Até mesmo para poder relacionar com, por exemplo, se a gente está numa discussão com o marido, se para a gente não falar palavras que venha humilhar, afastar ainda mais aquela alma de Deus, não fala nada naquele momento. Chama depois e conversa, exorta com caridade. Não pense em você. Se você vai parecer que você está humilhada, se parecer, ótimo, agradeça a Deus. Se você tiver que se humilhar perante essa alma, perante essa pessoa, perante esse amigo, perante seu marido, perante um filho, se você vai se humilhar, se humilhe. Não olhe para você. Olhe
para aquela alma que está precisando da sua caridade, do seu amor em direção a ela, do amor de Jesus, de você ser luz para aquela alma. E se você falar dar ouvidos a esta voz interior que vem como um trovão, né? Dentro de você falando, você tem que falar assim porque ele é assim, você lembra que ele fez isso e pronto, aí você traz coisas lá do passado e despeja tudo. Um casamento, isso é destrutivo, isso é terrível, porque essa voz interior vem trazer coisas lá do passado, coisas que já passou, né? Que já não tem mais importância, mas você traz. E aquilo movimenta sentimentos que já estavam totalmente adormecidos, mas desperta de novo esse sentimento. E que direção que vai tomar essa discussão? Do nada pode sujeitar, pode levar a uma separação por besteira, tem hora por coisa que não tem nada a ver, e você traz de volta para aquela discussão. Um amigo, você perdoou seu amigo por uma coisa que ele fez com você lá no passado, mas se ele vacila com você de novo, aí você lembra que você fez isso? Você fez isso aí, essa atenção para esta voz interior pode abalar a sua amizade. E uma amizade não é feita só de momentos alegres, de você falar, amigo, gosto muito de você, amo você. Não. Uma amizade, um relacionamento também é feito de momentos difíceis. Se solidifica nas dificuldades. Jesus nos diz aqui como a gente deve saber se é ele ou se é o demônio, ou se é a vontade humana, né? Minha filha, para te assegurar se sou eu ou não sou eu, tua atenção deve estar nos efeitos internos. E Luísa, aqui, ela sabia, ela no início aqui ela fala, mas eu não advertindo os habituais efeitos, então ela viu que não estava trazendo os habituais efeitos da presença de Jesus. Então, a presença do demônio é totalmente diferente. Então, ela viu que não tinha trazido para ela os habituais efeitos que a presença de Jesus trazia. Então, ela pôs a perseguir-se, quer dizer que ela pôs a perseguir a ela, que ela viu que ela ainda tinha defeitos, tinha vícios, e pôs a perseguir também o demônio, que estava ali exaltando os vícios e defeitos dela. Então, por isso que ela pôs a perseguir. Ela fala assim, pôs a perseguir-me. Ela não queria dar atenção para ela. E tirar os olhos de nós mesmas é que a gente... Isso é o que a gente tem que fazer. Não dá atenção na hora, principalmente quando a gente é colocada à prova, não dá atenção para nós. Mas olha aqui o que Jesus nos ensina. Tua atenção deve estar nos efeitos internos. A gente ouve muito falar que quando é Jesus, traz paz. Mas quando é essa voz que te agita, que te coloca, ela não é Jesus. Essa voz não é a de Jesus.
E se move a virtude ou a vício. Olha, outro ponto que Jesus nos chama a atenção. Se move a virtude ou a vício. Se vai mover em você paixões, seja paixões de todas as formas, até mesmo a paixão por você mesma. Essa paixão que a gente tem por nós mesmas, né? De sempre que a gente tem que dar a última palavra, a gente tem que dominar uma discussão, de dominar uma situação. Essa paixão que nós temos por nós mesmos, mas quando é virtude, ou se move a virtude, quando nós tiramos os olhos de nós. Quando você se anula, mesmo que você tenha que se humilhar diante de tantas situações, mas isso te traz paz. Por exemplo, no meu trabalho, eu errei numa determinada situação. Por mais que a gente tenha a intenção de acertar, porque a gente tem a intenção de acertar, a gente não tem a intenção de errar, mas a gente erra, porque, né, nós somos humanos. Eu errei. E eu fui chamada a atenção por uma colega, nem foi por minha patroa, não. Eu poderia não dar atenção, você nem é minha patroa que você está chamando minha atenção, o que é? Não, mas não. Por mais que a minha vontade era de falar isso, eu me calei e falei assim, eu errei. Fiz errado sim, mas da próxima vez eu vou prestar mais atenção. A minha vontade era de não aceitar aquela correção dela, porque quem é ela? Ela é minha colega, tão subalterna quanto a mim. A minha vontade era essa. E quem é você para me chamar a atenção? Quem que você pensa que é? Mas eu não fiz isso. Eu aceitei a correção dela, mesmo ela sendo uma subalterna como a mim. Eu aceitei a correção dela e falei assim, não, da próxima vez eu vou prestar mais atenção. Se ela quisesse falar com minha patroa, podia falar, não era medo de ter uma correção da minha patroa, não era isso. Não medo, meu medo, não é isso. Mas é aceitar aquela correção e se humilhar, sim, diante daquela pessoa que não tem autoridade sobre você, mas eu me humilhei diante dela e falei assim, eu fiz errado sim. Eu expus para ela a minha miséria humana, a minha miséria. Falei assim, eu errei, mas da próxima vez eu vou prestar atenção. Foi falta de atenção minha, sim. Eu não prestei atenção no que eu fiz. Então e isso foi libertador para mim, porque me trouxe paz. Porque se eu tivesse pensado em mim e tudo, eu sabia que aquilo ali não ia me trazer paz. Veja, é você passar por uma situação difícil, de humilhação, mesmo que aquilo ali naquele momento possa parecer que é ruim. Mas o efeito que traz na sua alma é incrível. É de virtude. E é esse efeito que a presença de Jesus traz em você. Ele move a virtude em você. E que virtude que é? A virtude da humildade. Uma das virtudes aí, né? A principal
uma das principais virtudes, a principal virtude de Nossa Senhora, a humildade. Se você quer ser humilde, muitas vezes você vai ter que se humilhar. E qual era o vício? Que poderia ser a vaidade, ou se achar demais, amor próprio. Então, o que moveu naquela situação? A humildade. Era Jesus movendo. Já que como minha natureza, continuando, já que como minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiro dos meus filhos. O que Jesus nos dá? As virtudes. O que Jesus nos dá por herança? As virtudes. Não é vício, não são paixões. Isto você pode compreender na natureza humana. Se sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, alguma ferida, algum machucado, algum dodói ali na carne, como a gente fala para as crianças, né? A carne se muda em pus. Então aquilo ali começa a necrosar, começa a morrer ali, tem até carne morta. Muitas vezes a gente tem que cortar, né? Para poder nascer de novo uma nova pele ali, né? Em cima daquela chaga. A carne se muda em pus. E se pode dizer que não é mais carne, não. A carne morre, né? Assim, minha natureza, se minimamente pudesse reter em si sombra de vício, então, a natureza de Jesus, o que nós somos? A natureza de Jesus. E é isso que nós temos que assumir em nós. Assumir a natureza de Jesus. É por isso quando você tira os olhos de você, em qualquer situação que seja, uma situação de relacionamento, seja qual for a situação, você tira os olhos de você, parece que naquele momento você está se humilhando, porque dói. Não é fácil não, você se humilhar, você admitir que você é nada, que você é miséria. Isso é bonitinho de falar, mas é difícil de se viver, de colocar em prática, mas tem que colocar em prática. A vida na divina vontade é prática absoluta. É muita prática, é mais prática. Você coloca em prática, você passa a viver. Então, você tirando os olhos de você automaticamente seus olhos se viram para Jesus. E a virtude se move em você. Então, você abre mão. Você abre mão de você mesma, mas colocando sempre os olhos em Jesus, que está em você. Você é Jesus. E em você se movem as virtudes de Jesus e não os vícios, porque Jesus é virtude. Jesus, o que move em nós são as virtudes que Jesus nos dá como herdeiro. Nós somos herdeiros das virtudes de Jesus. Cessaria aquele Deus que é o que não pode acontecer jamais. Então, Deus é sempre Deus, é imutável. E nós devemos sempre prestar atenção. O que a voz interior nos move? A voz de Jesus é sempre suave, mansinha. Jesus é educado. E a
voz da vontade humana, né? Porque não é demônio. Ela é imperativa, ela é autoritária, ela é mal educada. Ela chega a mover em nós palavrões, palavras pejorativas, coisas para poder humilhar o outro e não ir ao outro com caridade, como Jesus nos ensina, ir com caridade. Com caridade em direção ao outro, para exortar. Às vezes, em uma discussão, você não pode agir ou dando ouvidos a essa voz imperativa que está ali para humilhar o outro, para poder censurar, para poder exortar os defeitos, chamar atenção para os defeitos do outro, mas exortar com caridade, com amor, sabendo que naquela pessoa humana ali tem uma alma e que Jesus é apaixonado por esta alma e que se você ama Jesus, você ama todas as almas.